Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta tarde de sábado aqui nos estúdios, entre aspas, da Associação de Cultura Espírita de Alcobaça. E hoje temos connosco o nosso querido amigo Reinaldo Barros, que vem de Olhão. Bem-vindo, Reinaldo, pela tua disponibilidade, pela oportunidade de podermos fazer este trabalho em conjunto. Queremos também agradecer a todos aqueles que nos acompanham aqui online, fazer aqui uma breve apresentação do Reinaldo. O Reinaldo é professor de artes visuais, é músico, é escritor, é pintor, como se pode ver ali pelo background, pela parte de trás da imagem com o Reinaldo. Por isso, bem-vindo, Reinaldo. Vamos dar início com o tema de hoje, não sem antes também dizer alô ao João Paulo, que está aqui connosco também no apoio. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais esta emissão online e esperamos que passem uma tarde agradável, claro. Força! Força, Leonor! Sim. Reinaldo, não sei se queres dizer alguma coisa. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui convosco. Embora à distância estamos perto. É verdade. Isso é importante. Foi algo de bom que este confinamento nos trouxe a todos, não foi? Percebermos que podemos utilizar estas ferramentas que estão ao nosso dispor para nos aproximarmos mais. Que bom. Então iríamos aqui fazer uma contextualização do tema de hoje, que é ser espírita em confinamento. Será que é diferente? O que é que exige de nós, não é? No fundo, o nosso objetivo com a escolha deste tema era de refletirmos um pouco sobre o facto do que é esta aprendizagem da doutrina espírita, em que é que se traduz na nossa forma de ser, de estar, de viver, não é? E no fundo, qual é na nossa essência, não é? E que independe de onde estamos ou de com quem estamos. E quando falamos em confinamento, porque efetivamente os centros estão fechados, porque os condicionalismos atuais assim nos exigem, mas de facto como é que nós fazemos esta vivência enquanto não temos a oportunidade de ir ao centro espírita? Resumindo, temos já aqui duas questões, não é? Que é o que é isto de ser espírita, ainda que pareça um rótulo, não é? E depois a questão do que é esta aprendizagem, no ser e no estar, em contexto de pandemia, de confinamento, não é? E deixo-te comentar, Reinaldo. Se calhar o ser espírita ou estar espírita, nós somos agora ou estamos agora, e há que fazer uma certa distinção disso. Cada um de nós, diante da vida, está à procura de respostas, de soluções para aquilo que são as suas perguntas essenciais. Qual o sentido de existência? Porque é que estamos aqui? Porque sofremos? Porque é que vivemos esta realidade e não outra? E então digamos que essa busca de solução para o nosso enigma leva-nos a procurar. E aquilo que mais se adequa às nossas respostas neste momento é o espiritismo. Dentro da lógica que apresenta para a nossa existência, para o facto de aqui estarmos, para o facto de existirmos, dando-nos um sentido do agora, mas um agora ligado ao antes e ao depois. E, portanto, dentro dessa dinâmica da vida surgem-nos várias respostas lógicas, nas quais nós podemos colocar a mais importante, que é: somos espíritos imortais, vivemos várias existências já no plano físico, em várias reencarnações. A nossa existência hoje é o resultado de muitas vivências anteriores e nós estamos aqui neste tempo e espaço a procurar aperfeiçoar-nos para encontrarmos aquilo que é o sentido da felicidade ou da plenitude. E, portanto, com a convicção e a certeza de que continuaremos a existir
ultrapassaremos todas as provas e todos os testes dessa existência e continuaremos através do tempo a progredir, a evoluir. Portanto, sendo espíritos, nós não somos o corpo, nós somos a inteligência que anima o corpo. E, portanto, o ser espírita, nesta existência, tem a ver com isso e com todo o aprendizado que nos possibilita. A doutrina espírita dá-nos uma visão ampla sobre os aspectos da ciência, os aspectos da ética e da moral, os aspectos da filosofia, as perguntas essenciais, que depois decorrem da própria experiência dos factos e das consequências destes factos para a nossa existência. E, portanto, ser espírita é isto. E ao tomarmos consciência disso, temos os valores éticos ou valores morais, conforme queiramos chamar, que nos levam a procurar fazermos mudanças no nosso comportamento, nas nossas atitudes, procurando ter uma postura mais assertiva, mais correta diante da vida. E, portanto, isto é o ser espírita. Não podemos dizer que é um rótulo, nem deve ser um rótulo, porque deve ser coerente com a nossa vivência. Se aquilo que nós afirmamos que somos não está de acordo com aquilo que fazemos, então nós próprios estaremos em contradição. Ser espírita no fundamental é isso. E diante disso nós também temos uma postura sobre quem somos e sobre o estado em que estamos, não é? Portanto, não estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma família, neste caso família humana, que é uma família espiritual. Estamos num planeta que nos serve de espaço de aprendizado, de morada, e, portanto, o estarmos ligados a um corpo físico na matéria possibilita-nos um grande aprendizado. Digamos que em termos evolutivos, a matéria evolui, mas evolui porque a inteligência evolui na matéria. E com isto nós também conseguimos, de algum modo, vencer aquilo que é uma grande dualidade, que é a dualidade espírito-matéria. E às vezes andamos em guerra com isso. Queremos chegar a santo ou a anjos, entre aspas, sem passar pela experiência do aprendizado que se faz aqui. Certo. Só aqui uma questão. Reinaldo, eu estava-te a ouvir e estava a pensar que, sem dúvida, e refletindo sobre as tuas palavras, sem dúvida que a questão do ser espírita tem muito mais a ver com uma atitude, uma questão da atitude interior, do que propriamente de uma vivência, de uma prática só por si, enfim, não quero utilizar o termo de hábitos, não é? Mas não só de uma prática exterior, ou seja, portanto, tem muito mais a ver com uma vivência e uma vivência interior do que uma prática exterior. E porquê é que eu digo isto? Porque neste período de pandemia em que muitos de nós, como a Leonor referiu no início, ficámos afastados dos centros espíritas, não é? E de alguma maneira, portanto, muitos de nós refletimos um certo vazio, digamos assim, pelo facto de não frequentar durante este período o centro espírita. Será que esse vazio tem um fundamento real ou é simplesmente mais um hábito que a gente vai construindo porque na sua essência a vivência espírita está no nosso interior e apesar de ser na nossa prática exterior também, mas sempre partindo do interior? Não sei se me fiz entender, mas queres comentar esta minha observação? Temos as duas coisas. Separaste duas coisas, mas temos na realidade as duas coisas. Temos uma questão que é o distanciamento físico. Nós somos seres sociais e necessitamos de proximidade. E essa proximidade não tem a ver só com relações de confraternização, também tem a ver com energias, com simpatias, com proximidade de afetos, não é? E, portanto, muitas vezes sentimos essa diferença.
Mas ao mesmo tempo também temos que aprender a lidar connosco mesmos. Isto quer dizer que não nos damos conta de vivermos às vezes vidas agitadas e complexas e de criarmos compromissos e coisas que nos distraem, não estando cientes que também temos que olhar para nós, compreendermos e precisamos desse silêncio e de alguma dessa distanciação. Mas, de facto, quando há uma ligação de almas, não há distância. Precisamos dos laços para renovarmos energias e precisamos desse contacto para renovar energias, mas quando há verdadeiros laços de afeto, nós não estamos longe. O que estavas a falar, e que também convém refletirmos muitas vezes, é sobre o sermos dependentes ou estarmos dependentes daquilo que nos é externo. E penso que refletir sobre isso também é importante. Nós necessitamos, de facto, de ter um grupo, necessitamos, de facto, de termos pessoas que nos sejam afins, almas que nos sejam afins, mas também temos que aprender a ganhar a nossa autossuficiência e a sermos emancipados. É necessário crescer interiormente. E, portanto, esse crescer interiormente implica, por um lado, desenvolver esses laços sólidos, mas ao mesmo tempo também ser capaz de gerir a sua autodeterminação e a sua liberdade. Repare-se que, estando em solidão, o nosso pensamento não para. Somos visitados por imagens, por emoções, por sentimentos. Então isso também é um aprendizado, é aprender a gerir o pensamento, a gerir a emoção, a saber criar um foco de atenção para aquilo que verdadeiramente importa. Então, nesse sentido, importa refletir sobre isso. O centro é esse lugar físico, mas também é um lugar espiritual e afetivo. Mas estando ou não estando no centro, nós estamos sempre connosco. Então, estando connosco, temos que aprender a gerir essa autodeterminação. Estou a usar termos mais ou menos entendíveis. Sim. Era mesmo essa questão da dependência que nós queríamos também refletir, mas tu focaste em uma coisa muito importante, que é a sensação, a questão do grupo, não é? Da pertença, dos afetos, daqueles com quem nós criamos alguns hábitos de convergência em termos de ideais, de atividades. E aí eu ia falar nos jovens, por exemplo, não é? Que muitos deles teriam esses pontos de encontro, não é? Estamos a falar do centro espírita ou não, na questão do confinamento também, e é como se perdesse um pouco a parte dessa estrutura. E nós que já temos esta aprendizagem, ou que a vamos fazendo, se calhar é-nos mais fácil entrar por esse prisma que tu referiste, não é? Mas para quem não tem, não é? E para quem se calhar não consegue ter esta visão ainda, o que é que tu dirias para fazer esta vivência? Olha, podem, por exemplo, fazer como estamos a fazer aqui, falar em direto e, portanto, manter esse laço de comunicação e de proximidade. É muito importante a comunicação, nós necessitamos dela, e a comunicação abre portas entre o interior e o exterior, não é? E, portanto, se há necessidade de manter os vínculos, de manter os laços, há necessidade de manter a comunicação. É óbvio que vamos todos fazendo esse exercício, uns mais autonomamente, outros amadurecendo ainda. O importante é manter o rio a correr. A vida continua a fluir, apesar do confinamento, apesar das regras que socialmente temos que respeitar, a vida continua a fluir e nós continuamos a existir. E enquanto existimos e a vida flui, temos que fazer o aprendizado. Ok?
E dentro daquilo que aprendemos na doutrina espírita, apesar de não podermos, em termos de prática ou de atividades, levar a cabo muitas das nossas atividades, passa a redundância, o que é que nós continuamos a poder fazer dentro deste ser, estar, dentro desta vivência da doutrina espírita, apesar de não termos o centro espírita aberto, apesar de não podermos, que é essencial, como tu falaste, até em termos vibracionais, energéticos, das nossas atividades de estudo, de auxílio, de intercâmbio, obviamente tudo isso é essencial, mas não podendo ter isso, e apesar de estarmos ligados, como tu disseste, não é? O que é que cada um de nós pode e deve, com o conhecimento que já tem, não é? Deve, entre aspas, fazer, apesar de estar em confinamento. Porque esta doutrina, o que nos ensina, ou o que nós aprendemos com ela, vai muito para além do centro espírita, como tu disseste, vai muito para além das atividades que um centro espírita desenvolve, não é? Está no âmago do nosso ser, de nós para nós, mas muito na nossa relação com os outros, mesmo que não possamos estar perto. Nós temos duas grandes asas na sabedoria. Temos a asa do conhecimento, parte intelectual, e temos a asa do sentimento. E temos que desenvolver as duas. E o centro espírita permite-nos, ou a doutrina espírita permite-nos, desenvolvermos equilibradamente os dois aspectos. Um que tem a ver com o conhecimento, que a doutrina nos oferece, e outro que tem a ver com a prática diária, cotidiana, dessa mesma doutrina. E, portanto, se são as duas asas da sabedoria, elas podem continuar a ser exercitadas independentemente de estar ou não no centro, não é? É exercitado na família, é exercitado na sociedade e, portanto, nós devemos cultivar isso, devemos continuar a buscar o conhecimento, a refletir, a indagar, a aprender, e também devemos continuar a pôr em prática, porque é necessário reviver aquilo que parece o mais simples. E o mais simples às vezes começa por aquilo que se chamam as regras de cortesia. É ser capaz dos bons dias, de como está, de ter uma genuína preocupação pelo outro, pelo bem-estar do outro. E, portanto, isso é aquilo que eu digo que é o estar em prática, não é? É o exercício, é manter isso vivo, ativo. E, portanto, independentemente de estar dentro do centro ou fora do centro, nós devemos continuar a desenvolver esse potencial. Porque esse é o objetivo da vida. Nós estamos aqui para progredir, para evoluir, não é para estagnar. E, portanto, mesmo no aparente isolamento, nós continuamos a fazer o nosso exercício. E se expandirmos esse exercício, desculpa, João, para as notícias que ouvimos e que tendencialmente, se não nos mantivermos atentos, vamos cair em registros não tão positivos nem para nós, nem para aqueles a quem emanamos essas energias ou esses pensamentos. Sim, a tua colocação é muito importante e é importante também refletir sobre ela. Aquilo que nós pensamos sobre a situação que nos rodeia, sobre o mundo em que vivemos, sobre a sociedade em que estamos, tem muito impacto. E, portanto, a sabedoria também nos aconselha a termos distanciamento sobre as coisas, a buscarmos mais conhecimento e, com esse conhecimento, ter os comportamentos e as atitudes adequadas. As epidemias sempre existiram. Temos hoje mais conhecimento sobre elas. Basta pesquisar um pouco e ver a partir de que momento é que se começa a falar em vírus e investigar os vírus, não é? Porque antigamente tudo isso era mistério, hoje é ciência. E chegar até ao microscópio e ter a capacidade de ver o que é invisível e compreender como é que esse invisível funciona em termos da lei geral da vida é muito importante. E isto também é um desafio. A humanidade já passou por situações semelhantes a esta. Houve pragas terríveis, estão na história, algumas estão relatadas, com mortes em massa. Hoje, felizmente, também temos, ao lado disto, que ainda não controlamos,
temos avanços extraordinários nas áreas da ciência, da medicina, ao nível da comunicação entre países, entre centros de pesquisa, de excelência, na partilha de conhecimento. Portanto, nós estamos a dar avanços significativos. E, ao mesmo tempo, isto parece que não, mas dá-nos conhecimento sobre a própria história da vida. Nós estamos a falar de... Os vírus são um aspecto da vida mais importante até do que o somatório das plantas, das árvores e dos organismos vivos. Há mais vírus na superfície da Terra do que as outras criaturas. E estão cá desde sempre. E, portanto, têm um papel neste todo, que é o nosso planeta. Isto é um aprendizado. E, portanto, este conhecimento serve também para isso, para nos alargar horizontes, para nos fazer refletir. E está a abrir-nos novas portas para outras descobertas que aí virão. Portanto, nós temos que encarar as coisas também com algum distanciamento. Por outro lado, a doutrina espírita fala-nos de uma vida que não é só a vida presente, é uma vida em continuidade. Nós já passamos por muitas experiências trágicas em outras existências. Foram aprendizados. Não estou com isto a transformar a vida numa coisa trágica. Sim, claro. Estou apenas a falar de uma coisa que às vezes parece que perdemos a noção do quão frágil a vida é e do quão breve ela também é. Vivemos muitas vezes com a sensação de que a vida aqui é eterna, que vamos ter a vida toda, nunca estaremos velhos, nunca estaremos doentes, nunca morreremos. Mas não, a vida e a morte fazem parte do grande ciclo da vida e têm que ser encarados com a maior das naturalidades possíveis. Isto, ao mesmo tempo, revela-nos algumas fragilidades da nossa sociedade. Por exemplo, os idosos. Os idosos hoje, socialmente, tem que ser repensada a forma como nós olhamos para a vida naqueles que são os últimos anos cá. E tem que ser vida de qualidade, vida que vale a pena ser vivida. Portanto, tudo isto é um grande aprendizado. Por outro lado, revela-nos que a nossa sociedade, apesar dos avanços que teve, ainda não tem todas as respostas e todas as soluções. E que, portanto, também teremos que refletir sobre aquilo que é a economia, sobre aquilo que é a política, sobre aquilo que são as estratégias de poder e começarmos a ter uma visão não de blocos de força, de países em luta, mas a pensar a humanidade como um todo, onde todos somos importantes e aquilo que acontece a uns implica sobre a existência de outros. Isto é uma perspectiva de existência em sociedade completamente nova. Não se poria uma questão destas há 3.000 anos ou 4.000 anos, em que nem saberíamos que existiam sociedades nos antípodas. Hoje estamos próximos pela comunicação, mas também temos que estar próximos pelos laços do afeto e da entreajuda. E penso que isto também é qualquer coisa de importante a refletir. Focaste agora duas questões que eu gostaria de abordar, a questão dos idosos e também essa questão da entreajuda. Nessa extrema fragilidade que todos nós temos e somos, e também por construção, também a nossa grande força reside precisamente no reconhecimento dessas nossas fragilidades, que é a nossa superação, mas efetivamente também estamos todos muito conscientes do quão ainda somos todos tão imperfeitos. Por isso, esses blocos de força em choque com os outros blocos de força, não fazem sentido. O que faz sentido é precisamente tentarmos perceber onde é que estão os polos de atração, os pontos de convergência e tentar desconstruir aqueles que são os blocos de choque para crescermos todos em aprendizagem, não é? Isso é efetivamente algo que cada vez mais, e nesta época, tu falaste há 3, 4 mil anos, eu dizia se calhar há poucos anos atrás. Esta situação está-nos a fazer despertar para esta consciencialização, para esta forma de repensar a nossa vida de uma forma muito mais urgente, que é agora. E podemos refletir isso até com a questão da Europa, da União Europeia. Obviamente o objetivo aqui não seria entrar em questões políticas, mas obviamente é aí, não é? Nós juntos todos somos mais fortes e não é um slogan, é uma realidade, é um facto.
Pois, nós temos que mudar a maneira como pensamos. Falavas há pouco da maneira como pensamos e ela é muito importante ser posta em questão. Eu lembrava aqui uma história que aconteceu com o Gandhi. Houve um repórter que o foi visitar à prisão e diz que estava perante o maior lutador pela liberdade. Ele disse, olha, se o senhor veio procurar o maior guerreiro pela liberdade, está equivocado porque não sou eu. Mas como não? O senhor é conhecido no mundo inteiro por ser o grande apologista da paz. E ele diz, não, se você disser que Gandhi é uma pessoa que todos os dias se esforça por viver em paz, está de acordo, sou uma pessoa imperfeita, todos os dias me avalio e procuro mudar isso. Mas se tiver a dizer que eu estou a lutar para estar em paz, isso é uma contradição. Ou estou em paz, ou estou a lutar. E, portanto, nós temos que derrubar um bocadinho esse tipo de pensamento, ou sim ou não, ou preto ou branco, porque a vida não funciona assim. E em relação a estes temas, o futuro também passará por isso. Não procurar aquilo que divide, mas procurar aquilo que une, aquilo que é fundamental e é importante. Nós ainda temos muitos mitos. Fomos educados com mitos. Há mitos, até de científicos, que hoje em dia começam a cair e ainda bem que caem. Porque esses mitos põem em causa uma estrutura de pensamento que não é válida e que só nos faz sofrer. E, portanto, todas estas questões são importantes para nos libertarmos. Sim, sem dúvida. Quando pensamos, para pensar diferente. Achamos sempre que estamos certos e que os outros estão errados. E às vezes estamos ambos certos e ambos errados, dependendo do prisma, não é? Uhum. Diz, João. Reinaldo, portanto, desta excelente reflexão que tem estado aqui a encaminhar-nos, há uma coisa que ressalta efetivamente, e que é que a filosofia espírita, a doutrina espírita, naquilo que são as nossas vidas, está muito para além do centro espírita e de facto é para pôr em prática o todo da nossa vida, que inclui também o centro espírita, obviamente. Entretanto, muitas vezes passa-nos pelo pensamento a ideia de que o centro espírita é um lugar de proteção espiritual por excelência. Portanto, quando nos dirigimos e quando estamos num centro espírita, tendemos a sentir-nos mais protegidos. Eu estou a dizer isto para depois comentares, porque não estou a fazer afirmações, estou a levantar questões para comentares. Portanto, o que é facto é que tendemos no centro espírita a sentirmos espiritualmente mais protegidos. Agora, entretanto, fecham os centros espíritas, não é? E como é que fica a nossa proteção espiritual? Queres comentar? O centro espírita é como um conjunto de varas. Nenhuma delas está sozinha e a força é a força do conjunto. E, portanto, quando falas em proteção, não é a proteção de uma pessoa, é a proteção de um conjunto de pessoas. E essa proteção não vem por estarem juntas e serem muito poderosas fisicamente. Vem porque compartilham de ideais, de pensamentos, de sentimentos que estão ligados àquilo que é a prática do bem e à procura da verdade. Portanto, quando num centro espírita, o conjunto daqueles que o constitui procura e respeita a verdade, a sua verdade e a verdade dos outros, dentro das verdades maiores, e quando se procura pôr em prática aquilo que é o amor ao próximo como a si mesmo, isto é que é a proteção do centro espírita, não é? E parte do interior de cada um. Porque se dentro de um conjunto de varas houver pontos frágeis, se estamos a pensar mal, a agir mal, se temos comportamentos inadequados, se estamos a ser hipócritas, se mentimos, não há nisso qualquer proteção. Porque tudo aquilo que nós semearmos, inevitavelmente teremos de colher. E, portanto, a questão é que nós temos que cultivar a virtude, temos que cultivar a verdade e temos que procurar o conhecimento e a sabedoria. Isso é uma tarefa de cada um. É óbvio que muitas vezes o conjunto propicia que isso seja feito de uma maneira mais equilibrada, mais assertiva, não é?
Mas, inevitavelmente, a questão da proteção é sempre uma questão daquilo que está em nós. A proteção começa por nós. Digamos que tem a ver com a nossa própria energia, com a energia que nós movimentamos pelo pensamento, movimentamos pela emoção, e que isso é que nos dá realmente a proteção. Se tivermos, como falávamos há pouco, o rótulo de espíritas, vamos ao centro espírita, muito religiosamente, mas interiormente não estivermos a fazer aquilo que nos compete pela nossa própria felicidade, pelo nosso próprio progresso, a proteção será sempre muito pouca. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, mais uma vez, sem dúvida que o verdadeiro tempo, digamos assim, entre aspas, da nossa vivência enquanto seguidores ou enquanto espíritas, sem contar com o rótulo, mas sim com a sua... com o seu valor enquanto prática, enquanto mudança interior, enquanto renovação íntima, esse templo está dentro de nós e não em outro lugar qualquer. Portanto, o palco da vida é o sítio onde podemos pôr em prática esse aprendizado interior. Penso estar correto ao dizer isto. Sim, isso basta pensarmos um pouco quantos de nós não convivemos com pessoas de vários rótulos. Eu tenho um amigo que é anarquista e vive segundo os princípios daquilo que para ele é a sociedade mais igualitária e justa. E ele às vezes fazia uma pergunta tão estranha como esta: oh, Reinaldo, mas isto é estranho. Eu não acredito em Deus, nem em espíritos, nem nada dessa coisa, e porque é que nós somos tão amigos? Eu disse: olha, por uma coisa fundamental. Tu és uma pessoa boa, és uma pessoa justa, és uma pessoa que na tua prática do dia a dia procura a verdade, procuras uma justiça social. Para isso, isso é mais importante do que dizer que se acredita em Deus. Porque dizer que se acredita numa coisa e não se pôr em prática isso é o que eu estava a dizer há pouco, é um desequilíbrio e muitas vezes é uma hipocrisia. E, portanto, aquilo que nos deve unir são estes laços do coração. Eu tive uma experiência na Grécia com uns amigos turcos e foi uma experiência marcante nesse sentido. Estive com pessoas de um rótulo diferente, mas a experiência que senti foi uma experiência do coração. Não houve diferenças de rótulos disto ou daquilo e, portanto, perante a vida, eu creio que isso é o essencial. É estarmos uns com os outros de coração aberto, dispostos a fazer o bem, a cooperar, a auxiliar. E quando fazemos isso, há progressos grandes que se dão. Isso é mais importante sentir isso do que ouvir isso. Nós podemos estar aqui a falar muito bem, sobre o amor, sobre a solidariedade, mas depois na nossa prática quem conviver connosco diz: olha, isto não é nada, esta pessoa que aqui está não faz nada disto, não procura ser justo, não procura ser reto. Eu creio que isso é o fundamental, é ser coerente, é estar em autenticidade consigo mesmo. Às vezes não é um exercício fácil, temos que fazer uma autoeducação, temos que nos vigiar, temos que sentir quais são as nossas tendências, nem sempre temos consciência daquilo que pensamos, nem sempre temos consciência da forma como agimos, mas à medida que ganhamos consciência sobre isso, nós temos uma grande ferramenta de autoprogresso. E é essa ferramenta de autoprogresso que nos conduz ao equilíbrio. E é aquilo que nós chamamos a felicidade. Estar em equilíbrio, estar em harmonia, estar em paz, é o grande objetivo. E isso faz com que nós façamos aquilo que está para lá das leis. Reparem, nós temos hoje em dia leis extraordinárias, a nível nacional, a nível internacional, e todas aquelas leis que estão feitas com princípios, dizemos, universais, elas contemplam coisas, atuações, princípios, que nós dizemos: sim senhor, isto é importante, realmente isto, dar acesso à educação, dar acesso à saúde, tratar todos por igual, não haver discriminação de raça, de sexo, de religião, mas isto são leis. Isto realmente só é efetivo
quando cada um de nós faz isto. Não está a ver o outro, no outro nem a raça, nem a religião, nem o sexo, nem a origem, nem a proveniência. É outro ser humano que ali está. E esta linguagem do coração é aquela que nós temos que procurar. É aquela que fará toda a diferença. E é aquela que fará com que a sociedade se transforme. E em que as leis que estão escritas, elas de facto têm uma consonância com aquilo que nós vivemos e pomos em prática. Porque todas as leis são extraordinariamente bonitas em termos de papel. É um bom romance, não é? Mas é um romance. Nós temos que ter isso na prática. E podem nos servir de balizas, não é? Orientadoras. Mas é um pouco o que eu às vezes também costumo dizer, até mesmo no centro espírita, que é fácil, entre aspas, quando nós nos parametrizamos para ir ao centro espírita e é tudo tão bom, tão bonito, é a palestra, as atividades, porque já sabemos que aquele é o dia da atividade e nós parametrizamos mentalmente, energeticamente para aquilo. Difícil mesmo é que nós consigamos, das portas para fora, no nosso lar, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, no trabalho, no trânsito, como falava há pouco, com a humanidade em geral, com as notícias que ouvimos, sermos aquilo que estamos a aprender, não é? Na nossa essência, como tu dizes, porque senão estamos a ser incoerentes connosco próprios. Isso também traz, como tu dizias há pouco, desequilíbrios, desarmonia até na nossa saúde física, emocional e espiritual. E penso eu que será daí também que, nesta fase de confinamento, chega até nós alguma informação, de forma generalizada, mas também de pessoas espíritas, não é? Do tal ser espírita, que nesta fase está a ser muito difícil viver este confinamento. Não haverá aqui este tal gap, falta uma palavra, esta tal coerência no ser e no estar, ainda que não possamos estar no centro espírita? Nós temos sempre que tomar consciência que estes processos exigem todos eles algum sofrimento. Basta darmos um exemplo simples. Nós temos uma sementezinha que está ali tranquila, meio adormecida, e vamos pô-la na terra. A semente tem que passar por um processo de dor, tem que romper a casca, tem que vencer a terra, tem que vencer contrariedades, tem que ganhar força, tem que sair da própria estrutura da terra, pôr um caule, folhas, etc. E isso é um processo que tem algum sofrimento. Pensar que por estarmos ligados a qualquer doutrina que seja, vamos ficar isentados de ter que passar por dificuldades e problemas, é uma ideia um bocado ingênua e naif. Podemos ler a vida até dos santos, daqueles que foram considerados santos, e vamos tomar consciência de que todos eles tiveram que tomar decisões, fazer escolhas, tiveram horas difíceis, horas amargas, às vezes tiveram que caminhar sozinhos, mas que aquilo que encontraram ao final foi muito mais verdadeiro, muito maior do que aquilo que eles pensavam encontrar de início. E, portanto, na nossa existência, nós também temos que ter consciência que passaremos por muita coisa inesperada, mas que tudo isso nos vai ajudar a fortalecer, a tornar-nos mais conscientes e a tornar-nos mais aptos para a tarefa que temos que desempenhar. Nós não estamos aqui apenas nesta existência, nós estamos aqui em caminho, nós estamos em caminhada. Nós ainda não chegamos ao fim do nosso percurso. Quando chegarmos ali à curva da estrada, como dizia o Fernando Pessoa, o corpo cai, tomba, perde a energia, mas o espírito continua para lá da curva do caminho. E temos que tomar consciência disso. E esse é o processo importante da vida. É caminhar. Essa tomada de consciência é muito importante, não é? Diz, João. Reinaldo, há bocadinho disseste, e bem, referiste que nos centros espíritas nós temos a oportunidade de tentar fazer uma evolução, ou seja, um aprendizado que nos leve interiormente à evolução das duas asas, uma do conhecimento,
outra do amor, ao fim e ao cabo, da moral, não é? Da evolução moral. E referiste há bocadinho que aquilo que pode, de facto, unir-nos a todos enquanto humanidade, independentemente dos rótulos, o que terá esse efeito é, de facto, o amor. O amor interior, aquilo que parte de dentro de nós e que nos leva a amarmos uns aos outros. Agora, atualmente, a humanidade como um todo, está mais, parece que, avançada do ponto de vista do conhecimento do que propriamente desse desenvolvimento da asa do amor. O que é que tu achas em relação a isto? Falta-nos amor na humanidade? Não nos falta amor. Nós temos amor de sobra. Às vezes temos o medo de amar, ou o medo de expressar esse amor. Isto normalmente a inteligência caminha à frente. Nós temos a habilidade intelectual caminha à frente daquilo que é o amor. E porquê? Nós podemos, por exemplo, olhar para a ciência. A ciência, nos vários sentidos em que a conhecemos, é uma porta que se abre do conhecimento para resolver, muitas vezes, coisas que são práticas para o ser humano. Desenvolvemos, por exemplo, uma vacina. A vacina é fruto de um conhecimento que nós temos sobre o funcionamento da estrutura da vida, de como funciona, e, portanto, nós conseguimos, através do conhecimento científico, desenvolver uma vacina. Mas, para muitos seres ainda, a vacina é apenas um meio de ganhar dinheiro. Nós criamos uma coisa para ganhar dinheiro com a venda desse produto. Em sentido mais vasto, mais elevado, a descoberta de uma vacina é algo bastante nobre naquilo que é o amor ao próximo. É o cuidar do outro, é ser responsável pelo bem-estar e pela saúde do outro. Vemos, por exemplo, o exemplo da vida de Marie Curie. Dedicou grande parte da vida ao estudo do raio-x, das radiações, e, portanto, a partir dessas descobertas, desenvolveu-se aquilo que hoje é a tecnologia de raio-x. Poderia ter sido uma pessoa rica, podia ter deixado fortuna a alguém com as patentes. No entanto, aquilo que ficou para a humanidade é custo zero. É uma descoberta a custo zero. E, portanto, devemos também pensar nesse sentido. O nosso trabalho, o nosso esforço aqui na Terra não é apenas para termos dinheiro para as coisas do dia a dia. O nosso trabalho aqui na Terra é também importante para ajudar aquilo que é a vida no coletivo. Cada um de nós, onde quer que esteja, está ao serviço de qualquer coisa maior do que ele. Nós estamos ao serviço daquilo que é o bem comum. Se nós exercermos bem as nossas profissões, se cuidarmos bem daqueles que estão à nossa responsabilidade, nós já estamos a dar passos nesse sentido. Mas isto é uma mentalidade que ainda vai demorar algum tempo a mudar. Primeiro tem que mudar uma estrutura de pensamento. E ela necessita de ter paradigmas. E quando essa estrutura de pensamento mudar, isso entra naquilo que é a cultura geral. E quando entra na cultura geral, ela enraiza-se nos hábitos, na educação. E sem darmos por isso, nós estamos numa sociedade completamente diferente, porque o tipo de pensamento que a alimenta se transformou radicalmente. Parece que a humanidade hoje em dia tem um grande desenvolvimento científico e falta de amor, mas não é bem assim. Hoje em dia o amor começa a ser direcionado para questões que são fundamentais. Por exemplo, o amor à natureza, o amor aos animais, o respeito por todas as formas de vida, mesmo alguns movimentos de cariz ecológico, a criação de associações, de organizações de auxílio. Há muita coisa a ser feita nesse sentido. E, portanto, nós temos uma visão positiva da vida. E ela será tanto mais positiva quanto mais todos nós colaborarmos nesse sentido. Aí tu falaste há pouco a extrema importância do autoconhecimento, mas neste autoconhecimento a consciência. Nós necessitamos muito de trabalhar essa consciência de quem somos,
de quem somos perante nós mesmos, nesta transformação que vamos fazendo de forma contínua, não é? Nesta renovação em nós, perante nós mesmos e na nossa relação com os outros. E na nossa relação com os outros é com o todo, com os outros seres humanos, com os animais, com a natureza, não é? Com a vida em si. E sem dúvida nenhuma é algo que necessita de cada um de nós fazer, não é? Urge que façamos diariamente, e Santo Agostinho deixava-nos esse conselho, não é? De que nos analisássemos a nós próprios. Eu costumo dizer com aquelas perguntas objetivas que exigem mesmo sim ou não, e não aquelas que nos deixam no mim, em que nós possamos nos analisar e consciencializarmos efetivamente do que é que já vamos conquistando e daquilo que necessitamos de renovar, de reparar em nós, para que sejamos, na construção do amor, sejamos mais felizes connosco, com aqueles que nos rodeiam, sem dúvida nenhuma. Isto, no fundamental, nós precisamos de cultivar os bons exemplos e de fazer, não é exaltar no sentido de vaidade, é tornar público e visível que há coisas boas a acontecer e que há pessoas a fazerem coisas extraordinárias, não é? Sem dúvida. Aquilo que nós temos de notícia é só o negativo, a maior parte das vezes. Vale mais o negativo de quem mata e assassina do que quem está a prescindir até do próprio conforto, com sacrifício próprio em favor dos outros. E é necessário dar valor a isso. Mais valor ainda. Sim. E como tu dizes, e mostrar isso, não é? E mostrar. Exatamente. Quantos de nós, cidadãos anónimos, não fazem parte de associações importantes que nasceram de movimentos espontâneos? Sim. De ajuda aos sem-abrigos, visita aos lares, tanta coisa, apoio aos hospitais. E, portanto, a sociedade tem esse potencial. E esse potencial deve ser respeitado e incentivado. Nós, para chegarmos a esse ponto ideal, nós temos que vencer duas coisas que são atávicas, que é o orgulho e o egoísmo. É pensar só em nós e só no nosso bem. E nós temos que sair um bocadinho, descentrar-nos um bocadinho daí, ganhar mais humildade e descer mais à terra. Uhum. Aí eu só referi, desculpa, João, em relação às atitudes voluntárias. Nós temos, e aqui numa expressão diferente, mas que realmente toca a todos, de uma forma ou de outra, que é a arte. E este confinamento tem permitido isso. Existem imensos artistas que, através da sua arte, têm trazido, não é, à humanidade, não só aquilo que se viu durante o confinamento, mas como também atualmente nas redes sociais, em que chegam até àqueles que se calhar nunca teriam a oportunidade de ir assistir a um concerto, não é? E aí também, se não tivermos conhecimento, porque fomos às redes sociais, não há propriamente um grande apanágio disso. E é uma forma de chegar a tantas pessoas que certamente foi aquele momento que tiveram de consolo, de ânimo, de sair do seu registro para poder abrir a sua mente a algo mais, não é? Algo mais transcendente. Estás a dar exemplo de uma atividade humana extraordinária, que é a arte. Sim. A arte, para lá de trabalhar com aspectos profundos da psique humana. Portanto, a arte chega onde às vezes o consciente não chega. Vai mexer em emoções, em sentimentos, em símbolos que são universais. E tem essa grande capacidade de ser mais imediata que todos os discursos. E quando alguém se torna criador de arte num sentido pleno, em que não está só a inteligência, mas também está o coração, e onde a mensagem que é transmitida ultrapassa todas essas barreiras, a arte pode estar a abrir caminhos também para mudanças significativas em termos sociais. E, portanto, ela também tem essa capacidade e esse sentido de servir ao próximo. Há, por exemplo, músicas lindíssimas que têm letras espantosas e quando as ouvimos com o coração e as sentimos com a emoção, nós comovemos profundamente. Alguma coisa dentro de nós se transformou, foi sensível. E, portanto, todas estas atividades humanas podem contribuir para esta mudança de mentalidades que estamos a falar.
Aliás, nós estamos a falar indiretamente de um outro tipo de confinamento e de um outro tipo de vírus. Acho que o vírus... Sim, há vírus mentais e há vírus emocionais que têm que ser vencidos. Sim. Há confinamentos de almas que estão isoladas e sozinhas que têm que ser vencidos. E, portanto, conseguir ultrapassar essas barreiras, reaproximar, reintegrar e conseguir fazer que todos possamos fluir no mesmo sentido é muito importante. Isto independentemente de ser espírito ou não. É o benefício da humanidade que está em causa. Exato, era tirarmos daqui o rótulo. Obviamente que estamos a falar da aprendizagem que a doutrina espírita nos traz, mas é transversal a toda a humanidade. Até porque há pessoas que, sem serem espíritas por uma questão de estarem ou não ligadas à doutrina espírita, em essência, em valores, na sua prática e na sua vivência diária, são tão ou mais espíritas do que aqueles valores que nós defendemos na doutrina espírita, né? Ou que nós aprendemos. Por isso era mesmo essa abrangência também que eu buscava neste debate, sem dúvida nenhuma. João, diz. Uma questão, uma pequena grande questão. No meio espírita, muitas vezes, há tendência para, de cada vez que há na humanidade algum acontecimento novo, como este que agora estamos a atravessar com a pandemia, há tendência para, de imediato, classificar esse acontecimento como relacionado com aquilo que a própria codificação espírita refere, de que em determinada altura a Terra passará de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Haverá algum tipo de interpretação deturpada com esse apressar de classificar estes acontecimentos como tal, portanto, como um passo, mais um passo para esse período de alcançar o planeta como um planeta de regeneração. Bem, um passo, com certeza que todos os dias, todos os passos estão para isso, paulatinamente. Mas até que ponto, de facto, estes acontecimentos constituem um marco, um acontecimento marcante para esse facto, para o atingir desse objetivo, mais do que aquilo que é o que se passa todos os dias e que paulatinamente talvez nos esteja a levar exatamente para isso. Eu prefiro ter uma posição mais terra a terra e mais semelhante ao Francisco de Assis. Se lhe perguntassem se soubesse que a sua vida acabaria amanhã, o que é que faria? E ele responde que continuaria a fazer aquilo que tinha que fazer. E, portanto, eu acho que diante das circunstâncias da vida, o importante é aquilo que estamos a fazer. E esse é que é o grande contributo. Ficarmos à espera que vai acontecer e que seja pelos sinais, isso também é um bocado de infantilidade. Precisamos é da ação e de fazer acontecer. É por isso que estamos aqui. Aliás, todas as épocas da humanidade são épocas marcantes. Não há época nenhuma que não tenha sinais de qualquer coisa. Até quando chegamos ao ano 2000, houve quase que uma histeria coletiva com o que é que iria acontecer com os computadores, porque não teriam calendários programados para ultrapassar o ano 2000. Quando chegamos ao ano 1000, houve as seitas milenaristas, que o mundo estaria a acabar e que o fim dos tempos estaria aí, porque haviam pestes e havia fome, havia migrações em massa em alguns pontos da Europa, e, portanto, todos os tempos tiveram sinais de alguma coisa. Mas o importante é a mudança que se dá. Essas mudanças é que são significativas. E as mudanças depois têm repercussões em termos da estrutura social e da mentalidade. Tivemos as grandes pestes na Europa, tivemos tanta história, não é? E o que vem a seguir é uma mudança. Agora, o que é que muda em termos sociais? Muda a estrutura do pensamento. E a estrutura do pensamento equivale a quê? A um progresso dos espíritos. Portanto, aquilo que está a progredir em cada época são os espíritos, que são aqueles que criam as sociedades e as civilizações. Isto é a marca apenas de uma presença temporária. Agora que em todos os momentos estará a fazer
uma seleção entre uns e outros. Sempre houve e sempre haverá essa seleção. Até chegar ao ponto em que nós teremos realmente o mérito de coletivamente ter atingido esse estado de poder viver num mundo mais feliz. Mas ao dizermos um mundo mais feliz, estamos a reportar-nos aqui ao mundo em si ou ao conjunto dos espíritos que agora são felizes, não é? Exatamente. Portanto, se nós estamos a falar do conjunto dos espíritos, são conquistas de cada um e de todos pelo mérito. E, portanto, os sinais manifestam-se aí. Se nós começamos a conviver com pessoas onde a espiritualidade é inata, ou onde a preocupação com o bem é inata, é sinal que já houve uma grande renovação dos espíritos. Se o nosso convívio diário é com pessoas que estão preocupadas com atitudes menos próprias, com situações menos morais, então isso equivale a um outro tipo genérico de mentalidade e de espiritualidade. Portanto, os sinais estarão em nós. E estarão manifestos em nós. E na tal consciência deixa-me só fazer este comentário, Leonor. E sem dúvida que a humanidade só mudará quando nós, todos nós, individualmente, também mudarmos. Sim, isso é uma mudança coletiva. É uma mudança coletiva que tem que começar no íntimo de cada um. Quando se lê em obras póstumas, Kardec faz essas perguntas, e em obras póstumas o que aparece, não diz assim, olha, virá o dia em que vão aparecer leis e vão aparecer pessoas na Terra com trabalhos. Diz o contrário. Que se começará como uma onda que aos poucos vai crescendo e, portanto, começa pela base da sociedade até atingir o topo da sociedade. Isto quer dizer o quê? É uma estrutura mental que passa para a estrutura cultural e social e, de repente, nós temos ideias, não é? Que parece que já as temos há muito tempo. Eu olho, por exemplo, para a minha vida, para aquilo que já vivi. E, portanto, há 20 anos atrás, ou 30, falar em reencarnação era uma coisa estranha. Hoje em dia, qualquer pessoa fala de reencarnação, e se calhar já foi isto, ou aquilo, ou outro, como se aquilo fosse uma coisa absolutamente normal. Portanto, a própria estrutura mental da sociedade está a ser alterada. É verdade. E é esta mudança que se vai refletindo nos nossos comportamentos e nos nossos hábitos. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, não sei, penso que há aí algumas questões, João, não sei se você estava atento. Há alguns comentários que foram sendo feitos, eu vou colocá-los aqui caso, portanto, o Reinaldo queira comentar. Portanto, a Ana Pires diz aqui em determinada altura, são estes momentos que nos permitem colocar na prática tudo o que aprendemos nos centros espíritas e no estudo sistemático da doutrina espírita, sim. Portanto, ela colocou este comentário. Reinaldo, se quiseres ir fazendo algum comentário, está à vontade. E eu apenas diria, e a percebermos do quão importante é aquilo que recebemos e encontramos no estudo da doutrina espírita. Exatamente. E na nossa prática diária. A tal consciência, não é? Depois, a Ana Pires diz também aqui mais à frente, e não esquecer que a vida espiritual é a verdadeira e que a vida na Terra podia acabar, mas a nossa existência não. Isto remete um pouco para aquilo que há pouco dizias sobre a questão de termos uma sociedade intelectualmente e tecnologicamente muito avançada e ainda em termos de amor muito necessitada. E eu lembro que a ciência hoje em dia vai fazendo afirmações que eram afirmações que só os espiritualistas faziam nos séculos transatos. E, portanto, começam-se a aproximar de uma ideia do universo inteligente, de uma ideia do universo com consciência e, portanto, vão se aproximando da ideia de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Sem dúvida. Depois, ela coloca aqui uma questão. A seguir aparece esta, não sei se era esta que a Leonor se estava a referir, mas em determinada altura a Ana Pires, que esteve muito ativa durante aqui esta nossa conversa, ela coloca a seguinte questão, mas já sinto muito a falta do passe. Como devo então fazer?
Portanto, isto relativamente àquela questão que falámos da ausência da possibilidade, ou melhor, da impossibilidade de frequentar o centro espírita nesta altura de pandemia. Ok, se o passe trabalha com energias, e se podemos ir para o meio da natureza ou até à praia, respeitando todas as regras de confinamento, então podemos sair um pouco e nesse espaço de tranquilidade fazer a reformulação das nossas energias. Está provado, os japoneses já estão a aplicar a técnica, os países nórdicos alguns também, que ir para a natureza é uma grande terapia e de que as árvores e o ambiente das florestas e da natureza nos ajuda a renovar muitas das nossas energias íntimas. E, portanto, isso é uma forma de passe. Outra forma de passe é a gratidão, ser grato pela vida. Uhum. Sem dúvida. Na sequência do mesmo, diz a Ana, um pouco mais à frente, e que também sente falta da água fluidificada. É mesmo mesmo registro. Queres comentar alguma coisa em relação? É pensar no poder dos bons pensamentos. Sim, ao fim e ao cabo, a fluidificação Se da água estivermos bem sintonizados, a água que bebemos, toda ela será impregnada de bons fluidos. Sim. Exatamente. Depois temos aqui um comentário de Fábio Alrão de Carvalho, que diz, queres ler, Leonora? Posso ler? Que diz: a integridade, a humildade, a honestidade, o perdão e a bondade são as virtudes que permitem a todo o ser ter a liberdade para alcançar as esferas espirituais superiores. É na entrega incondicional da obra que se constrói, nessa semente divina que naturalmente se desenvolverá, que todo o líder servo conquistará os méritos da auto-iluminação, que lhe permite fazer da sua alma instrumentos de paz, instituídos e inspirados na fonte da criação divina, tendo por base de tudo o amor incondicional. Bem-ajas, Fábio. Obrigada pelo teu comentário. Reinaldo, queres comentar? Toda a citação e todo o comentário referem àquilo que nós já referimos. Não é necessário ter um rótulo de espírita. Exatamente. Todo aquele que se ajustar nesse princípio de autoiluminação e meter em prática essas virtudes já está a caminho. Temos aqui também um comentário da Neuza Correia que diz que a arte espírita no Brasil, o movimento está a crescer muito. Portanto, que provavelmente estará relacionado com a altura em que o Reinaldo referiu precisamente o papel que a arte pode ter como forma de comunicação essencialmente, que toca essencialmente a nossa estrutura emocional, não necessitando muitas vezes de uma linguagem enfim, mais racional, porque ela só por si, a arte, toca-nos as fibras da emoção, quase como que de uma maneira automática, fazendo-nos ultrapassar barreiras e etapas que seriam necessárias para atingir um determinado tipo de conhecimento. E penso que este comentário estará relacionado com isso. Depois também até na saúde, a arte, quando tu falavas, e agora voltando um bocadinho, quando tu falavas no que a arte pode proporcionar, até na saúde a arte traz-nos modificações, não é? A música, ou um bom livro, ou a pintura, traz-nos às vezes por mudança de pensamento, de tal registro da nossa vibração, traz-nos alterações que nos são tão, tão benéficas. E abençoada seja a arte. Abençoada seja a arte. Abençoada seja. A Ana volta a colocar aqui um outro comentário que diz: pelo conhecimento já adquirido, que nos faz mais responsáveis, é nosso dever fazer a diferença e levar o consolo e o amparo a quem dele necessita, fora ou dentro do centro. O bem será sempre o bem onde quer que nos encontremos. Portanto, isto reforçando mais uma vez, vem reforçar mais uma vez também as palavras e a reflexão que o Reinaldo hoje, em tão boa altura, nos trouxe aqui. Não sei se, Reinaldo, queres comentar alguma coisa? Plenamente de acordo. A luz é sempre a luz. Exatamente.
Ora, há aqui... Tens também aí um alô ao Reinaldo do Zé Araújo, algures? Sim, portanto, há aqui, eu estou só a colocar os comentários, há aqui muitos cumprimentos e agradecimentos à presença do Reinaldo. Como a hora já vai um pouco adiantada, eu estou só a colocar, portanto, os comentários que têm a ver com a reflexão que aqui foi feita. Não tanto a parte dos cumprimentos, de qualquer maneira agradecemos a todos todo o incentivo, e de facto também o Zé Araújo, a partir do Brasil, coloca aqui um agradecimento e um cumprimento ao Reinaldo e também a nós próprios. Ora, eu não sei já onde é que ia, está aqui um outro comentário da Ana Pires, que diz: por vezes é a fraqueza humana que leva alguns a acreditarem em números cabalísticos para a mudança da humanidade. Não sei se, Reinaldo, queres comentar alguma coisa? Não diria que é propriamente a fraqueza humana. É uma tentativa de compreender de outra maneira as coisas. São fugas que nós temos para tentar... Podem ser tentativas de tentar compreender de outra maneira. Sim. Temos aqui mais um comentário do Fábio Galrão de Carvalho. Não está na natureza humana avançar por auto-iniciativa e impulso natural, sempre que esteja na zona de conforto. No estudo feito da história da civilização humana, as grandes mudanças positivas foram sempre consequentes e em consequência de catástrofes ou calamidades. Tudo tem a razão maior para o que está a acontecer, pois as correntes de oração, meditação e reflexão positiva criaram tal energia superior que os próprios irmãos desencarnados ficaram sem fonte de energia de alimentação. Isto, as letras estão um bocadinho pequenas, eu tentei ler o melhor possível, não sei se foi perceptível. Queres fazer algum comentário? Ou houve alguma parte que não tivesse entendido deste comentário? Em momento algum, o progresso e a evolução se podem dar sem movimento, não é? Se a ausência de movimento significasse vida, o universo teria que estar parado e imóvel. Mas tudo está em movimento e é necessário que esteja tudo em movimento. A vida está ligada ao movimento. E, portanto, é necessário haver sempre algum, entre aspas, desequilíbrio. Nós, até para andarmos aqui na Terra, precisamos desequilibrar-nos. Se ficarmos perfeitamente na vertical, não saímos do sítio, nem na horizontal sequer. Ele coloca aqui no início da frase que não está na nossa natureza avançar por auto-iniciativa e impulso natural sempre que estejamos na nossa zona de conforto. Eu até costumo dizer que é a nossa aparente zona de conforto, porque se nós nos deixarmos ficar lá, ficamos um bocadinho como o sapo na água morna, não é? Quando perceber, já não sai de lá. Não pode chamar a zona de conforto, chama-se isso acomodação. Acomodação, exatamente. Não é a zona de conforto, é acomodação. Exatamente. E então, para terminar esta parte dos comentários / perguntas, temos aqui uma última pergunta de Maria Rosário Relvas que diz o seguinte: o que fazer quando humanamente estamos integrados e rodeados desses espíritos que estão arraigados a ideologias que nem sequer querem ouvir falar de evolução espiritual e da justiça da reencarnação? Nós somos responsáveis, é por nós, não é pelos outros, não é? E, portanto, a nossa responsabilidade primeira é procurarmos a verdade, é procurarmos o sentido da nossa existência e depois confiar no tempo. Todas as sementes têm o seu tempo. Ninguém consegue mudar ninguém e cada um só muda no tempo certo. E muitas vezes o sofrimento é aquilo que faz a mudança de muitas mentalidades. O sofrimento vem pôr em causa a tal zona de conforto. Aqui estava tão bem, tinha uma saúde tão boa, e quando as coisas descambam um bocadinho e é tudo posto em causa, aí as respostas começam a ser outras. Ou a procura começa a ser outra. E isto até vem um bocadinho daquilo que já falámos, não é?
que é efetivamente, olha, agora perdi, estava aqui a responder a alguns comentários, que é efetivamente aquilo que nós sermos coerentes connosco próprios, não é? Essa tal verdade que nós vamos buscando. Nós temos é que, quando a encontramos e faz sentido para nós, não é? E percebemos que através dela nos permitimos tornar-nos melhor, sermos coerentes connosco próprios. Podemos mostrar ao outro, já que é tão bom para mim, não é? Mostrar ao outro a minha aprendizagem, mas o outro terá que fazer o seu próprio caminho, na hora, como tu dizes, no seu próprio tempo. Isso, o melhor sempre é o exemplo. Se queremos ter nos tempos mais próximos a imagem de alguém que teve que lutar contra esse mar de indiferença ou descontentamento, ou ignorância, basta olhar para a vida de Gandhi e procurar como é que ele teve que ser tão coerente e tão verdadeiro para que a mensagem de paz chegasse a milhões de pessoas. E, no entanto, quantas vezes também não teve sozinho. Sim. É verdade. Bom, Leonor. João. Não sei, não temos mais comentários? Não. Temos diversos agradecimentos que também agradecemos, sim. São sempre um incentivo e um feedback importante também para esta nossa forma, ao fim e ao cabo, também de divulgar e de pôr em reflexão os assuntos desta doutrina que nos une, enfim, na esperança de que realmente ela, em cada um de nós, se transforme em prática, em vivência, e não se fique apenas pela reflexão. De qualquer maneira, o primeiro passo, sem dúvida, é a reflexão, e que muito agradecemos ao Reinaldo Barros esta oportunidade que nos trouxe hoje aqui, e assim aproveito já para me despedir, agradecendo não só mais uma vez ao Reinaldo, como a todos aqueles que nos assistiram aqui neste encontro virtual, digamos assim, que nos aproxima, como o Reinaldo disse, é uma forma de continuarmos próximos uns dos outros. Leonor, a palavra é tua. Exatamente. Desculpa, entretanto temos aqui mais uns comentários, não sei se os posso colocar. Sim, temos aqui a Helena Correia e o Fábio mais uma vez. Não nos preocupemos em convencer, seja quem for. Isto em relação também àquela questão colocada pela... Maria Rosário. Isso. Façamos a nossa parte. Obrigado, amigos. Bom fim de semana. Temos aqui também mais um comentário do Fábio Falcão de Carvalho. Podes ler, se não te importas, Leonor. Que diz, em toda a humanidade, resultado da ignorância não há o mal. Existe, sim, a ausência do conhecimento e sabedoria da prática consciente do bem, de forma natural e espontânea. Nesse último estágio evolutivo, o amor incondicional é alcançado de forma permanente, com coerência e assertividade. É para lá que vamos caminhando paulatinamente, não é, Reinaldo? Sim, o caminho está bem traçado. Estamos num caminho de alargar a consciência. E, portanto, a nossa existência hoje também tem a ver com essa consciência. Consciência do eu, consciência do outro, consciência do todo, consciência da vida. A vida é magnífica, é extraordinária e temos que ser gratos por ela. E é bom que façamos esse exercício de percebermos o tanto de maravilhoso que temos e somos, apesar de, às vezes, de tantas vicissitudes que possam contrariar este belo e bom da oportunidade que estamos a ter. Por isso eu ia-me repetir, mas mais uma vez um imenso abraço de gratidão pela tua disponibilidade de partilhares connosco este bocadinho tão pequeno em tempo, mas tão imenso em sabedoria e em conhecimento e em consolo e em paz, essa tranquilidade e serenidade que caracterizam na forma como tu passas a mensagem. Por isso, bem-ajas, mais uma vez. E a todos aqueles que nos acompanharam online e que vão nos enriquecendo também a cada sábado um pouquinho mais e que nos fazem também, nos dão alento para continuarmos este trabalho enquanto o Centro Espírita se encontra de portas fechadas. Bem-aja a todos.
Queres despedir, Reinaldo? Porque assim daríamos por terminada a sessão, entretanto. Agradeço a oportunidade de estar aqui convosco, estarmos aqui em família, embora não nos possamos estar a ver a audiência toda, agradeço o carinho, a atenção de todos e que estes momentos que podemos partilhar aqui sejam realmente enriquecedores. E como tudo aquilo na vida que é importante, que nós possamos ficar com os tesouros e deitar fora aquilo que é lixo, lixo emocional, lixo afetivo, tanto outro lixo, não é? E ficar com os tesouros que nos enriquecem. Obrigado. Obrigada mais uma vez por esta tua reflexão final que foi sublime. Ok, João, avanças para o encerramento do direto? Então, mais uma vez, um excelente fim de semana a todos e até à próxima.